Bom dia, meus queridos e amados irmãos, irmãs. Com muita satisfação, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Teu amor, a Tua direção sobre nossa vida, nos conduzindo nas sendas, nos caminhos que conduzem ao Teu reino. Tome-nos em Tuas mãos, perdoe nossos pecados e faltas e capacite-nos a sermos vitoriosos e, acima de tudo, a compreendermos e praticarmos com os Teus ensinos. Conduza-nos, é o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O reino de Deus. Lucas capítulo 13, verso 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. O reino de Deus, só aqui nos 4 evangelhos, nós encontramos registrado 109 vezes aproximadamente. Dessas citações, 50 estão em Mateus, 40 estão em Lucas, 3 vezes em João e 16 vezes em Marcos. 109 vezes. O nosso mestre por excelência demonstrou um certo peso neste tema durante os seus ensinos. Seria bastante interessante prestarmos atenção, porque alguma coisa ele quer nos dizer com isso. Tem algum recado para mim e para você? Só prestar atenção. No segundo tema, características do reino de Deus, parte 1. Aqui nós analisaremos 3 pontos. O primeiro deles em Lucas capítulo 11, o verso 2, na própria oração do Pai Nosso, ele ensina a pedirmos com que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Veja que o reino, esse reino que está sendo mencionado, durante o estudo perceberemos que são na realidade 2 reinos. Nós vivíamos, os nossos ancestrais, os nossos primeiros pais, viveram lá nesse reino universal, esse reino eterno, e um dia foram expulsos. Ao saírem do reino eterno, do reino da luz, automaticamente entraram no reino chamado reino das trevas, se agregando a outros seres que também caíram e já estavam vivendo nesse reino das trevas. Então, dá para ver bem, com distinção, que quando ele nos ensina a orar, nos orienta a pedir que esse reino volte para nós, ou que voltemos para esse reino, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então há uma interação nesse pedido de oração. Um outro texto bíblico, Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, o próprio anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Cristo para Maria, alegou para ela que esse reino, o reino que ele ia empreender, que ele ia exercer, esse reinado seria um reinado eterno, sem fim. Ou seja, nesse anúncio, se ele sairia lá daquele reino, o reino de luz, e viria aqui nesse reino, o reino de trevas, e pagaria a conta dos devedores que quisessem retornar ao reino eterno, esse reino de trevas seria banido para sempre e estabelecido o reino de luz para sempre, para aqueles que desejam
retornar, que entenderam o recado. E um terceiro ponto aqui seria Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A consumação. Então, o estabelecimento desse reino é o terceiro ponto, abordado aqui nas características do reino de Deus, parte 1. No terceiro tema, características do reino de Deus, parte 2, analisaremos mais 3 textos bíblicos interessantes sobre esse conteúdo. Lucas 18:36, Jesus faz um paralelo entre o reino de Deus e as crianças, dizendo: não importunais as crianças, deixai elas vir a mim, porque de tais é o reino de Deus. Ele ainda acrescenta em outros contextos do gênero de que você, se não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. E o que seria se tornar como uma criança para ser um participante nato do reino de Deus? Que característica que tem numa criança aqui mencionada por ele? Com certeza, a pureza infantil. Aquela pureza que nos eleva, aquela humildade, aquela simplicidade, aquela dependência plena do pai, da mãe. Esse ar interativo que só pode ser focado numa criança é que conseguimos ter uma vaga ideia do propósito que Deus tem para a nossa interação para com Ele e sermos um participante nato do reino, como é uma criança pura. O segundo texto, Lucas capítulo 12, verso 31, a palavra de Deus aqui nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus, que o resto será acrescentado automaticamente. Essa conexão permanente com a luz, com o reino perdido, com o Éden perdido, com o paraíso perdido, essa conexão permanente, esse desejo de retornar para lá, que no nosso código genético, desde os nossos primeiros pais até hoje, clama em nosso íntimo. Isso é uma regra que nos alimenta essa esperança o tempo todo, quando buscamos, em primeiro lugar, as coisas de Deus, tendo a certeza que o resto é automaticamente acrescentado. É um conselho fantástico para nos mantermos conectados com o reino de Deus o tempo todo. E o terceiro texto, Lucas capítulo 9, versos 59 ao 60, para que fique completo o raciocínio. Aqui mostra Jesus dando uma instrução que deixe os mortos sepultarem os seus mortos, porque os vivos vão anunciar o reino de Deus. Jesus aqui não estava de forma alguma ignorando ou maltratando as pessoas por cuidarem de seus mortos, por sepultarem os seus mortos. Não. O que aconteceu aqui é que Jesus aproveitava toda a oportunidade para tirar lições de vida. Muitas pessoas às vezes fica, quem sabe, apegada àquele sentimento de luto por meses, por anos, se entregando a uma vida depressiva, um fato que a vida continua, aquele descansou, está lá debaixo da terra, e o outro agarrado com um sentimento que não tem mais volta, com a situação que não tem mais volta neste mundo, por esses instantes, até que Jesus volte um dia. Quando Jesus voltar, esses assuntos serão lapidados e ajustados conforme as instruções da palavra de Deus. O mais importante é entender e aceitar que tudo neste planeta tem tem o tempo de plantar e o tempo de colher, tempo de viver, tempo de descansar e de ser sepultado, mas tudo se renova.
tudo em nossas vidas. Tudo deve ser focado na direção do reino eterno, do reino de luz, porque assuntos que estão fora do nosso contexto, fora de nosso alcance, esse não está fora do contexto nem do alcance de Deus, e muito menos dos propósitos divinos. Foi isso que Jesus estava mostrando. Por isso que ele aconselhou a buscar, anunciar o reino de Deus. Porque esse reino de Deus, esse sim, é a solução para a morte. Esse sim é a solução, é a chave da vida eterna. Quarto tema: o reino de Deus. Já, mas ainda não. Eu gostaria de convidá-los a juntos analisarmos basicamente 3 textos bíblicos para formarmos um tripé desse tema tão interessante sobre o reino de Deus. O principal, Lucas capítulo 17, o verso 21. Em algumas traduções aqui diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Alguns procuram aqui ou acolá, mas ele não vem com aparência exterior, né? Ele está dentro de vós. O que Jesus quis dizer com isso? Olha que chave interessante que ele está trabalhando. No livro de Gênesis, o segundo texto, no capítulo 3, o verso 7, nos diz que os nossos primeiros pais, assim que pecaram, se sentiram nus e pegaram folhas de figueira para tampar sua nudez. Eles tinham uma roupagem que aqui nos leva a fantasiar, que era uma roupa com proteções muito especiais. Uma roupa com poderes especiais para levá-los a se sentir dessa forma, tão desprotegida que se sentiram. Por sua vez, lá no Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao 12, mostra uma batalha no céu, que no momento que o diabo fez os nossos primeiros pais cair, foi lá contar a vitória. Quem sabe, até com essa roupa nas mãos dos nossos primeiros pais, como prova de que ele estava agora em condições de assumir o comando aqui da terra, porque Adão teria entregue esse trunfo de poder de administração em suas mãos. O que o protegia tanto, agora estava nas mãos do inimigo. Mas lá em Gênesis ainda, no capítulo 3, do verso 21 ao 24, no desfecho da queda dos nossos primeiros pais, nós vimos que Deus sacrificou um cordeiro e fez peles de ovelha para eles. E isso depois de ter tido um diálogo amplo com o casal, de orientação sobre a escolha que eles fizeram. E dentro desse contexto, mostra que eles seriam proibidos de acessar a árvore da vida, para que o pecado não os protelasse eternamente. Mostra, com tudo isso, desse contexto temático, que a mente do ser humano seria bloqueada. Todo aquele quadro, aquela mente maravilhosa, que num só dia, num pedacinho de dia que lhe restou, deu nome a milhares de espécies, daqui para frente não teria condições de dar nome nem em 100 cabeças de gado, num tempo desse, dentro de um curral fechadinho, e sair lá fora e identificar uma por uma. Porque a mente estaria bloqueada. O cérebro tem capacidade para fazer muito mais que isso. O que eu estou apresentando aqui? O terceiro texto bíblico, 1 Coríntios 15, 51 a 53, Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos chegaremos a dormir, mas no piscar e fechar de olhos, nós seremos transformados, os que estivermos vivos.
Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Meus amados, Paulo, em Poucas e Boas, está dizendo que aquele corpo desnudo de Adão e Eva, que é o mesmo que assumimos na sua descendência, é um corpo com a mente bloqueada, fechada, travada. Os grandes estudiosos chegam a dizer que nós não chegamos a usar 5% da capacidade do nosso cérebro. Isso é o homem mais inteligente que existe sobre a face da Terra. O máximo que ele consegue alcançar da capacidade do seu cérebro, da sua mente, é 5%. E os mais inteligentes, como Einstein e outros mais. Esse desbloqueio deixa um entendimento bem claro de que, se observarmos no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 ao 26, Jesus faz uma alusão durante o velório de Lázaro. O velório depois de 4 dias. Ele chega lá, o corpo já estava dessorando. E que as irmãs de Lázaro reclamam que se ele tivesse lá ele não teria morrido. E ele afirma que Lázaro está dormindo. Que ele afirma que ele será ressuscitado. E elas entendendo que seria na ressurreição do último dia e não naquele momento. O mais curioso aqui é que Jesus, no verso 35 desse capítulo, chega a chorar. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou exatamente porque viu o que foi coletado daquela fórmula absoluta que Deus criou, o homem, lá no Éden. A forma que Deus criou e que não muda. A mudança que houve foi por escolha nossa, mas em verdade, em espírito e em verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus está dizendo aqui, no contexto de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê tu nisto? Presta atenção, irmão. Jamais morrerá. Jesus está apontando, e Lázaro estava ali morto. Lázaro era amigo dele. E Lázaro acreditava nisso. Só que Jesus não está falando aqui da morte no sentido humano que nós conhecemos, que é o sono da morte, conforme o verso 11 do capítulo 11, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que Jesus comenta aqui nesse verso é algo muito sério que temos que entender. Está intimamente conectado com Lucas 17, 21, que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, a forma absoluta de vida eterna está dentro de nós. Lázaro não morreu a morte eterna, então ele não estava morto. Ele estava dormindo. E quando ele diz que quem estiver vivo nem chegará a provar a morte, ele está mostrando o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 51 a 53, trocando em miúdos. Morte e vida para Deus só tem um sentido absoluto. Para nós tem 2 sentidos. Essa morte que nós conhecemos como morte, sono da morte, é apenas uma interrupção temporária para que cada um tenha um espaço de tempo dentro da graça para cumprir com o propósito da vida de cada um, exercer as suas escolhas e fechar o balanço. E dentro do resultado feito, entregue à graça de Deus, escolhidos. Se a escolha foi viver sem luz, rejeitados. Somos livres para escolher se queremos concluir a nossa vida num balanço positivo na causa de Deus ou num balanço negativo e ser banido por escolha própria, por decisão própria. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está dizendo vida eterna está dentro de nós. Lembra que Pedro andou em cima d'água? Ele olhou para Jesus, Jesus autorizou, houve um desbloqueio e Pedro pôde andar e ter domínio sobre tudo. Quando Jesus fala de fé, direis essa montanha, lança-te daqui ao mar e ela fará, se tiver fé como um grão de mostarda.
Isso é o reino de Deus dentro de nós. A vida eterna está dentro de nós. A morte eterna está dentro de nós. Nós é que escolhemos o que nós desejamos. Se é pertencermos à luz, se é pertencermos às trevas. Se pertencermos à luz, a vida eterna e todo o contexto do reino de Deus que foi buscado em primeiro lugar, banirá da nossa conduta, das nossas escolhas, tudo relacionado com as trevas. E seremos vitoriosos e um dia contado entre os escolhidos que herdarão o reino eterno. Ao passar pelos portais da cidade santa. Aí está a harmonia do reino de Deus dentro de nós. De buscar Ele em primeiro lugar. A forma, em sua forma absoluta. Quando eu me converti e passei a fazer parte dessa igreja que hoje faço parte, com muita satisfação, o que me levou a me entregar. Eu já tinha lido a Bíblia uma vez, de Gênesis ao Apocalipse, já tinha lido o Novo Testamento outra vez, e aí estava estudando um apócrifo do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Tomé. Obra essa que eu já tenho ela traduzida e pretendo editar uma interpretação temática do mesmo. Esse evangelho foi escrito em formas de sentenças, várias sentenças. A sentença de número 27 diz o seguinte: se não jejuardes em face do mundo, não acharás o reino. E se não guardar o sábado como o sábado, não vereis o Pai. Muito interessante. Jejuar em face do mundo, abster-se das coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Então, precisa haver uma abstinência das coisas do mundo, para que as coisas do mundo não nos dominem. Por outro lado, se não guardar o sábado como sábado, não vereis o Pai. É algo também muito interessante, essa instrução, porque o sábado tem um significado especial na nossa vida, na nossa fé e no nosso futuro, como diz o livro de Isaías, no capítulo 66, versos 22 e 23, que no novo céu e na nova terra vai continuar sendo guardado o sábado. Virá toda a carne perante mim, me adorar, diz o Senhor. Quer dizer, isso não é assunto nem para discutir em religiões por aí afora, em boca de mortais. Mas o reino de Deus, mencionado aqui, não achareis o reino se não jejuar em face do mundo, ele vai continuar adormecido dentro de cada um. E aí, o que adianta estar pregando a vinda do reino de Deus em glória e majestade, mas se não achar ele dentro de nós mesmos? Porque se nós não encontrarmos ele dentro de nós mesmos, não nos realizaremos como filhos do reino. Aí pregamos, como Judas pregou e fez milagres, e vai ouvir da boca de Cristo: eu não vos conheço. Não te conheço. Tem uma outra sentença, a sentença de número 49, que disse Jesus: felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele, a ele voltareis. Observe que coisa interessante isso aqui. Os solitários e os eleitos. Todo mundo que serve a Deus acaba ficando sozinho. Porque as coisas de Deus são loucura para os homens. E as coisas dos homens são loucura para Deus. As coisas do mundo são loucuras para Deus. Então, quando a gente procura verdadeiramente servir, acabamos ficando isolados. Mesmo às vezes dentro da igreja, que a globalização geral não foca dessa maneira a busca do reino de Deus. Quem busca é como se fosse um eremita, como se fosse um João Batista da vida, um Elias, um Enoque, sei lá, coisas do gênero. Que eram pessoas comuns que buscavam entender o verdadeiro sentido do amor de Deus, do amor ágape, e ao entenderem, muitos deles foi levado embora. E os que ficaram descansaram, mas às vezes nem sequer foram valorizados como deveria ter sido. Quantos sufocos passaram os nossos antepassados
Inclusive a própria irmã White, em histórias que conhecemos da história da igreja, lá para a Austrália fora. Sabe, meus irmãos? Sofrer rejeição de qualquer natureza, em qualquer lugar, faz parte do contexto deste mundo. Mas as pessoas mais focadas para sofrer esses tipos de problemas são pessoas que buscam o reino de Deus e acabam sendo encontrados como solitários, esses eleitos, com pouca companhia. Por isso que a seara é grande e os obreiros, os ceifeiros são poucos, e devemos orar para que isso se reverta. A ressurreição de Lázaro foi um ponto que marcou demais. A ressurreição de Tabita não marcou tanto. A ressurreição do filho da viúva de Naim não marcou tanto. Mas por que na ressurreição de Lázaro, nesse contexto aqui do capítulo 11, nos aponta, lá na altura do verso 50, que essa ressurreição foi o que Caifás profetizou, elegeu Jesus para ser o próximo mártir de uma pessoa morrendo pelo povo. Foi um milagre que fez com que Caifás, o maior líder da igreja naqueles dias, decidisse essa obra maldita de cometer um homicídio aberto, conspirador contra o Filho do Deus vivo. Leia o verso 50 para você ver. Sabe, meus irmãos, a ressurreição de Lázaro, de uma pessoa que já estava dissorando, foi algo muito impactante para aquelas pessoas aguentarem. E eles partiram para agredir a Cristo. Eles partiram para tramarem meios para pegarem a Cristo e executá-lo. Pense nisso, meu amado irmão. Encontrar o reino de Deus na sua essência leva as pessoas a tomarem decisões muito fortes. O que esses líderes religiosos temeram foram ficarem sozinhos, com suas tradições e ritos, frente ao que Jesus estava oferecendo e mostrando. O tipo de reinado que eles, aqueles líderes, desejavam era um reinado político. E o tipo de reinado que Cristo estava mostrando é um reinado totalmente diferente. Um reino totalmente diferente. De luz, de bondade, de amor, de retorno ao Éden perdido. E não de uma supremacia política mundana, num meio pecaminoso e doentio. Jesus estava oferecendo muito mais do que o que eles imaginavam. Só que a ignorância voluntária deles o levariam ao precipício da fé. Outros se converteriam, mas muitos deles, como Caifás, como Pilatos e dentre outros, mergulharam no precipício da fé. O reino e a segunda vinda de Cristo, quinto tema. O que tem a ver o reino com a segunda vinda de Cristo? Veja que esse reino de luz, de glória, vimos em Apocalipse 21, 1 a 3, a cidade santa descendo e vindo em glória e majestade. Mas vimos lá também em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 9, um reino da graça. O que é o reino da graça? É exatamente a consciência desse reino de luz, de glória, que através da fé contemplamos ele dentro de nós e por cima de nós, e nos cobrindo o tempo todo, e nos guiando e nos dirigindo, para que enxerguemos os degraus que Jacó enxergou dessa escada, e possamos entender que não subimos nós mesmos, mas decidimos subir, e nos braços de Cristo nós subimos. E que se cairmos, quanto mais alto, mais feio é o tombo. E porque caímos nos braços de Cristo, porque decidimos pular do braço dele. Na vida do planeta, é uma estrada. Se você tem 1,70 m, 1,80 m, o tombo é esse. 1,70 m, 1,80 m, em qualquer lugar do planeta. Na vida comum, a vida é uma estrada. Mas na vida cristã, a vida é uma escada.
A nossa escolha é subir a escada ou continuar na estrada? É continuarmos no reino deste mundo? Ou vivenciarmos e um dia estarmos vivendo definitivamente no reino eterno? Porque esse reino eterno se consumará de maneira espetacular. Um efeito dominó que vai abrir todos os acontecimentos que nos farão a usufruir deste reino eterno e ao reino de trevas ser banido para sempre. Isso se consumará na segunda volta de Cristo. Na segunda volta de Cristo, esse efeito dominó estoura. E todos os acontecimentos que nos levam a viver eternamente com Ele e jamais existir morte, pranto ou dor, se consumará a partir da segunda volta de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, Ele mostrou sua trajetória lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 13. Ele mostra que ninguém subiu ao céu senão aquele que subiu e desceu, está aqui diante de vós. Ele mostra na história do nosso planeta sua vida, seu ministério. Ele nos posiciona entre o reino da luz e o reino das trevas, conforme nossa escolha. No reino das trevas é porta larga, no reino da luz a porta é estreita. Mas já no reino de luz, como nós estamos vendo, tem uma diferença muito grande. Nós retornamos de forma garantida ao reino eterno, ao reino perdido. A nossa verdadeira origem, a nossa origem absoluta de vida eterna. Na segunda vinda de Cristo, apenas será consumado este fato. Aos que aguardam, meus amados, a escolha é nossa. Se queremos continuar este reino deste mundo e encerrar por aí, porta larga, tudo fácil, ou se queremos, se desejamos de fato vivermos eternamente para todo sempre na forma absoluta que fomos criados, no reino absoluto que está dentro de nós, que jamais morreremos, porque a morte para Deus é só uma, eterna. É aquela que Cristo morreu, Apocalipse 1:5. Ele foi o primogênito dos mortos e ressuscitou dela, por isso pagou o nosso preço. Ninguém morreu até hoje, por isso que ele foi o primogênito. Tinha 4.000 anos de defunto antes dele e ele foi o primeiro, porque ele foi o primeiro a morrer a morte eterna. Para trás tiveram o sono da morte. Eu e você escolhemos se queremos viver a vida eterna ou obtermos a morte eterna. Pela nossa rejeição ao reino de luz, ao Deus da luz. E ele disse que vós sois a luz do mundo. Mas isso, os que aceitam esse reino, vivem nesse reino, para esse reino, para o Deus desse reino. Do contrário, sinto muito. Sexto tema, testemunhas. Se observarmos Lucas capítulo 12, verso 8, Jesus disse que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 1 a 8, a despedida dele aqui dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dos seus contemporâneos, discípulos de luz que estavam ali buscando esse mestre da luz. Ao despedir deles, ele afirma que eles seriam testemunhas dele em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Meus amados irmãos, esse trabalho, essa missão tem que ser absorvida por nós. Foi a mim e a você que foi confiado a pregação desta mensagem. Primeiro temos que ter a certeza de que Ele voltará. E assim ensinaremos dessa certeza. Segundo, esteja preparado que Jesus volte no tempo em que Deus julgar apropriado. O dia e a hora ninguém sabe. Só Ele. O Eterno. E Ele virá. Não importa
se vai demorar um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. O que importa é que você vive hoje como se fosse voltar hoje. E por último, seja uma testemunha então do Evangelho de Jesus. Apresente isso. Porque só tem 2 reinos, o de luz e o de trevas, vida ou morte. E no seu sentido absoluto. Para finalizar, 7º tema, os escolhidos se tornam peregrinos neste mundo. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 355 a 356. Temos aqui uma frase muito interessante. É aqui que essa obra tem que ser efetuada por nós. É aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Se fôssemos ilustrar isso aqui, é como se devêssemos ser alguém como um peixe que soubesse viver na água e na terra, nos 2 mundos, sabendo que ele pertence a outro mundo. Nosso mundo original é o reino de Deus, mas somos peregrinos aqui na terra, e para sermos peregrinos aqui, não pertencemos a esse mundo, e isso deve ser observado, e isso só é possível através de uma entrega genuína e de decisões sensatas, focadas no reino eterno. Que Deus me abençoe a mim e a você, meu querido irmão. Santo e amado Deus, perdoe nossos pecados e faltas. Capacita-nos a andar retamente nos teus caminhos. Fortaleça a nossa fé, a nossa compreensão do teu chamado, do teu reino, e que sejamos vitoriosos. Suplicamos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém.